Continuando então a nossa revisãozinha de ótica, povo. Vamos falar um pouquinho das provas dos princípios da ótica. Falamos agora um pouquinho dos princípios. São 3 princípios. A luz se propaga em linha reta. Então se eu acender um laser nessa sala 1 milhão de vezes, 1 milhão de vezes ele vai se propagar numa linha reta. Posso cruzar um laser com o outro, por mais intenso que ele seja, e ele volta pelo mesmo caminho, que foram os princípios que a gente viu. Baseado nesses princípios, nós temos algumas questões que sempre aparecem. Por exemplo, cálculo de altura utilizando a sombra. Cálculo de altura utilizando a sombra, ele prova que a luz propaga em linha reta. O Sol é um ponto-objeto impróprio. Ele está no infinito. Está no infinito, está muito, muito, muito longe. Então os raios solares chegam aproximadamente paralelos aqui na Terra. Mas é muito aproximadamente paralelo, muito mesmo. De modo que eu considero eles paralelos nesse desenho. Então eu tenho um prédio, um obelisco, uma árvore, qualquer coisa que eu estou interessado no tamanho. O Hzão é o que eu quero descobrir, o Hzinho é o meu tamanho, o Dzão é a sombra do prédio e o Dzinho é a sombra da própria pessoa. Basta você montar uma semelhança de triângulos, Hzão por Hzinho, igual a Dzão por Dzinho. Tomar cuidado com as unidades que você resolve. Professor, eu sempre tenho que deixar todo mundo na mesma unidade? Não tem necessidade. Se você ficar na dúvida, escreva o número com a unidade. Aí na hora de cortar, você corta números e corta unidades. A unidade que sobrar vai ser a unidade da resposta. Muito cuidado com esse problema. Quem é aluno meu sabe disso daí. Eu já perguntei em sala de aula várias vezes e um monte de aluno erra. Eu viro para os alunos e pergunto, qual o horário? Eu estou em Londrina, hoje é dia 13. Né? Qual o horário aqui em Londrina que eu não consigo fazer isso? Durante o dia, que eu não consigo fazer essa experiência. Os alunos mandam meio-dia. Por quê? Porque não tem sombra. Tá errado, galera. Cuidado. Ao meio-dia tem sombra sim. Tem alguns dias característicos do ano que não vão ter sombra. Por exemplo, se você mora no Trópico de Capricórnio, que é o caso de Londrina, que a gente está coladinho, Maringá também, então no solstício de verão, que é final de dezembro, aí ao meio-dia verdadeiro não tem sombra. O resto do ano vai ter. Se você mora na linha do Equador, não vai ter sombra ao meio-dia verdadeiro nos dias de equinócio. O resto do ano vai ter. Se você mora no Trópico de Câncer, não vai ter sombra no solstício de verão do Trópico de Câncer, que é no final de junho. Os outros dias tem sombra. Então cuidado, hein, cara. Meio-dia no sol tá na tua cabeça, não. Sol em cima da tua cabeça se chama sol a pino, tá? Não tá assim, não. Ficou na dúvida? Faz isso amanhã. Sai meio-dia, meio-dia e 15 aí no sol, fica em pezinho e vê se tem sombra. A gente já tá há um mês aí, mais ou menos... 2 meses. Estamos a 2 meses do solstício de inverno agora. Então vai ter uma sombra legalzinha voltada para o sul. Tá? Vai ter sombra sim. Então tá aí, ó, cálculo de sombra. Na sequência, os eclipses. Solar, a sequência é Sol, Lua e Terra. Então você tá lá curtindo um belo dia, tomando seu solzinho, a Lua entra na frente e faz uma sombra. Isso é o eclipse solar. Ele acontece na lua nova. Isso aqui é a lua nova. Aqui eu tenho a região de penumbra, a região de sombra e a região de penumbra. Então na sombra escurece mesmo, vira noite. E na região de penumbra reduz a luminosidade. Passados 14 dias, rola a lua cheia. Aí se tem um alinhamento, Sol, Terra, Lua, então esse pontilhado é a trajetória da Lua. Aí rola o chamado eclipse lunar. Região de penumbra, região de sombra e região de penumbra. Na região de penumbra, não é o eclipse parcial, é só penumbra. A Lua vai mudar de cor, ela fica amarelada, meio laranjadinha, tá? Na região de penumbra. Quando ela passa na linha, aí rola o eclipse parcial.
E quando ela entra na região de sombra, aí rola o eclipse total. No eclipse total, ela escurece bem, mas ela não chega a ficar invisível. Tá? A gente vê ela num vermelho bem escuro. É a chamada lua de sangue, tá? Um vermelhão bem escuro. Depois, o eclipse parcial, penumbra de novo. Eclipse lunar acontece na lua cheia. Prova o que, professor, esse princípio? Prova que a luz se propaga em linha reta, senão não teria eclipse, e também a independência, porque esses raios têm que se cruzar no meio do caminho. Câmara escura de orifício, que também prova a propagação retilínea e a independência, é a câmara fotográfica antiga, a câmara fotográfica lá dos anos 1800 e pouco. Não. Tem um trabalho árabe de ótica, foi feito no ano 900 depois de Cristo, onde ele explicava isso daqui. Tá? Então não tem nada de 1800 não. 1800 foi quando os caras começaram a usar máquina fotográfica com lente, tá bom? A máquina fotográfica moderna. Isso daqui já tem trabalho no ano 900, os caras já sabiam fazer isso. E os gregos sabiam fazer isso antes de Cristo também. Tá aqui, ó. Pega um objeto, uma caixa fechada com um orifício bem pequenininho, e projeta do outro lado uma imagem de cabeça para baixo. Aí eu tenho o Dzão e o Dzinho, são as distâncias envolvidas, e posso trabalhar com uma semelhança de triângulos. Objeto pela imagem é igual a Dzão por Dzinho. Tá aí, ó. Tudo semelhança de triângulos. Bem-vindo à matemática da ótica. A matemática da ótica é semelhança de triângulos. Ah, professor. Tem aquelas equações de espelho, são tiradas de semelhança de triângulo. Tem as de lente, são tiradas de semelhança de triângulo. Tem a lei de Snell. É verdade, não é tirado de semelhança de triângulo, mas é tirado de uma montagem de um triângulo retângulo. Então, é tudo triângulo na ótica. Fechado? Bora para uma questão. Vou fazer com vocês a questão 3 da UEL. Questãozinha 3 da UEL, já está na tela. Posicione-se de frente para a Lua. Em seguida, coloque um lápis em frente ao seu olho, a uma distância suficiente para que o diâmetro do lápis bloqueie totalmente a imagem da Lua. Considere o diâmetro do lápis 7 milímetros, distância do olho até o lápis 75 centímetros e distância da Terra até a Lua 3 vezes 10 a quinta quilômetros. Ó, tudo em unidade diferente, hein? Utilizando esses dados, podemos estimar o quê? Legal. Então, primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo. Ó, o observador é vocês. São vocês, tá? São vocês. A Lua é a minha cabeça. E essa caneta é o lápis que ele falou. Fechou? Então tá aqui, ó. Tem que ficar mais próximo da câmera. É que eu só quero ver a tela aqui. Eu preciso ver a tela. Aí, fechou, perfeito. Olha aqui, ó. Se eu posiciono a caneta bem aqui, ela tampa a minha cabeça, né? Ó. Se eu chego mais perto da câmera, ela tampa muito mais coisa, ó. Ela vai tampando muito mais coisa. E se eu afasto da câmera, ela não vai mais tampando a minha cabeça. Então eu preciso ajustar bem aqui, ó. Lembra? Aqui, ó. Esse é o ponto. A caneta está fazendo um eclipse na minha cabeça, ó. Sacou? Maravilha. Lembra? Caneta é o lápis do exercício. A minha cabeça entrou no papel da Lua. E a câmera são vocês. O olho do observador. Então, num desenho, vai ficar exatamente assim, ó. O observador, a Lua, os raios e o lápis. É lógico que o lápis tá assim, né? Beleza? Agora as medidas. As medidas que o cara me deu aqui. Diâmetro do lápis, 7 milímetros, que é essa medidinha aqui, ó. Dzinho, 7 milímetros. Diâmetro da Lua,
é o Dzão. Eu não tenho. Não tenho. Distância do lápis até o olho são 75 centímetros. E distância do olho até a Lua são 3 vezes 10 a quinta quilômetros. Tá aí. Tá, o que a gente consegue montando isso daqui então? Cara, se você tiver sem tempo para resolver o problema, a gente calcula o diâmetro da Lua com isso, né? Então, ó, a gente pode estimar que o brilho da Lua corresponde a uma estrela de primeira magnitude? Não, nada a ver. Que o perímetro da Lua vale isso? Bom, cuidado. Com o diâmetro eu consigo o perímetro. Órbita circular, a órbita da Lua é circular? Não. Podemos estimar que o diâmetro da Lua é 3.500 quilômetros? Pode ser. Podemos estimar que a Terra não tem forma esférica? Nada a ver. Ó, que dá para fazer nessa conta são as letras B e D. E de boa, se eu tivesse sem tempo na UEL e tivesse que chutar uma, eu chutaria no diâmetro da Lua, que é isso que sai da conta. Tá bom? A conta representa para mim o diâmetro da Lua. Tá, vamos fazer a conta. E as unidades, professor? Vamos ajeitar. Dzão está para Dzinho, assim como distância grande está para a distância pequena. Ah, tá fácil. É só deixar aqui embaixo tudo em milímetro. Aqui bota 750, pronto, ó. Fechou. Aí o milímetro você corta. Cortou o milímetro. E a distância que vai sobrar é quilômetro. Então o Dzão é igual. Esse 3 com esse 750 eu vou simplificar. Vai dar 1 e vai dar 250. Facilitou um pouquinho. Aí vai ficar 7 vezes 10 a quinta quilômetros dividido por 250. Aí. Você pode baixar as potências e fazer divisão, pode baixar duas potências, pode fazer do jeito que você quiser. Vou fazer rapidinho aqui. 7 vezes 10 a quinta dá 700 mil, dividido por 250. Dá 2.800. 2.800 km. Esse é o diâmetro. Não bateu com a resposta que estava ali, né? 3.500. Então o perímetro tem que ser isso daqui vezes 2π. O perímetro é 2πr. Então igual vezes 2 vezes 3.14. Deu 17.584. Ué, não bateu nenhuma das respostas. Deu errado em conta. Só deixa eu verificar ali então. De novo os dados. A distância do olho até o lápis, 75, está aqui. Diâmetro do lápis, 7 milímetros, está aqui. Diâmetro da Lua. E a distância, 3 vezes 10 a quinta quilômetros, está certo. Dzão está para Dzinho, certo? Assim como essa distância grande está para a distância pequena, que eu botei em milímetro. 750 milímetros. Simplifiquei, 250, 500, 750, deu 250 aqui embaixo, o 7 vai para cima. Ué, José, estranho. Questões doidonas da UEL. Diâmetro da Lua e o perímetro da Lua. Questão 3. Vamos ver o gabarito. O que fala? Questão 3 é dado. Cara, tá dando muita diferença na minha conta. 3.500 para 2.800. Que estranho. Ó,
achei muito estranho. 21 dividido por 750. Vai dar isso daí mesmo. Meu velho. Questões malucas da UEL. Se eu errei a conta e não percebi, manda no WhatsApp depois, cara. Mas eu acho que eu não errei, eu verifiquei aqui. Então, deu 2.800 e ele meteu um 3.500. Poderia dar problema, né, cara? Se eu realmente não errei a conta, daria problema. Estranho. Mas vou aguardar vocês me chamarem. Valeu? Então, ó, vamos finalizando por aqui essa. Na próxima eu vou falar de espelhos planos. Até mais, povo!